Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. Ela sempre quis voar e voar alto para descobrir e descortinar novos horizontes. E o caminho não poderia ser outro senão a aviação. Tanto que se graduou em Ciências Aeronáuticas e foi a primeira mulher maranhense a pilotar um avião. Mas o espírito inquieto a fez voar por outras rotas e nem sempre em céu de brigadeiro. Hoje, no Ponto de Vista, vamos abrir a caixa preta e conhecer a história, ou melhor, as histórias da aviadora e psicanalista Josiana Souza, que estão registradas neste livro aqui. Josiana, seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. Prazer tê-la aqui. É um prazer, Agora, obrigada. O título desse livro aqui, Caixa Preta, tem tudo a ver com o universo da aviação. O que a Caixa Preta da sua vida revela neste livro? Olha, é justamente uma caixa preta, né? Os acidentes que mudaram a trajetória da minha vida. Numa caixa preta de avião, quando a gente só acessa, na verdade, a caixa preta quando vai fazer manutenção, quando vai averiguar um acidente aéreo. Na minha vida tiveram alguns acidentes. Perdi pai, perdi mãe, perdi irmão. Eu sou filha adotiva, o meu pai é suicida. Então, foi uma história assim, de muita batalha, de muita garra para chegar até aqui. Quando eu decidi voar, é porque, na verdade, eu tinha perdido o teto e o chão e me restava ganhar asas. E quando surgiu esse desejo de voar? Em 2004, eu tinha 17 anos, estava ajudando uma campanha eleitoral. E lá, quando eu vi aquele avião pousar, eu disse, é isso, eu vou voar. E aí todos riram na minha cara, óbvio, né, que não tinha nem como almoçar, como é que é pilotar um avião. Mas quando a gente planta um desejo no coração, quando a gente tem realmente um norte para seguir, nada segura a gente chega lá. Agora, Josiana, você falou aí das dificuldades, né? Dificuldades financeiras, né? E a gente sabe que para entrar nesse universo da aviação é preciso um investimento financeiro alto, ainda mais para pilotar um avião, né? Então, como é que você conseguiu se virar, como é que você foi atrás desse sonho e superou esses obstáculos? Eu comecei morando no alojamento do Aeroclube, comendo tudo quanto era livro, revista, tudo que eu conseguia de aviação, que a gente não tinha acesso à internet como temos hoje. E eu sentava junto com os pilotos para conversar e eles falavam, gente, mas quem é essa menina que fala assim de aviação? Vendia moto, vendia carro, à noite eu trabalhava de hoster, né, fazendo lançamento de livros. E é incrível, né? Quantos livros eu estive ali na recepção e hoje eu tenho um livro lançado. Isso lá no Maranhão? Lá no Maranhão. Então, como é bonito a gente olhar para trás e enxergar toda essa trajetória. E um amigo disse assim, Josi, eu tenho uma sugestão, se você aceitar, eu acredito que tem tudo para dar certo. Por que você não faz o curso de aeromoça? E aí você tem um custo muito menor, você tem facilidade para entrar, você tem todo o perfil. Você entra e lá você consegue custear o curso de piloto, assim eu fiz. Eu entrei, eu fiz a formação de aeromoça em Belo Horizonte, entrei na TAM em 2010 e em 2012 eu chequei com uma primeira mulher piloto maranhense. E como é que foi essa experiência como comissária de bordo? É incrível, né? Estar ali no meio aeronáutico é encantador, é maravilhoso. Agora, é óbvio que hoje a gente tem uma presença marcante, né? E cada vez maior de mulheres pilotando aviões, não é? Mas até algum tempo atrás era uma área muito exclusiva, um universo muito masculino, né? Entrando nesse universo, né, você sentiu algum tipo de discriminação? Como é que foi assim, a receptividade? Sinceramente, não. Eu tinha muito apoio, até mesmo porque nunca nenhuma mulher maranhense, né, adentrou a esse meio, então lá eu fui muito bem recepcionada, fui muito querida, apesar de que na parte técnica duvidavam um pouquinho, né? A gente, quando mulher num ambiente muito masculino, a gente tem que provar que sabe mais do que um homem, né? Não mais do que um homem na questão técnica, mas que é capaz de estar ali, de ocupar aquela cadeira. Então, por exemplo, os meus colegas todos checavam fazer o primeiro voo solo com 20 horas. Eu passei mais 5 horas com proficiência. Ele, não, ela tá boa, mas faz só mais uma aulinha, faz só mais uma aulinha. E aí é muito legal o vídeo do primeiro voo sozinha. O presidente do Aeroclube está lá assistindo e ele olha assim, aflito. Aí quando eu toco no solo, ele... que pousão, que coisa linda, ela é ótima. Aí pronto, aí soltou e
foi festa, muito bem recebida. Esse meio sempre me apoiou muito. Pois é, você foi a pioneira, a primeira mulher maranhense a pilotar um avião. E você abriu caminho para outras maranhenses? Eu gostaria muito, inclusive, volto lá algumas vezes para incentivar essas mulheres a ir para esse meio, porque é muito bom. Abre portas, abre um espaço absurdo para a gente consegue, sabe, conhecer o mundo, conhecer outras culturas. A gente tem oportunidades incríveis, mas até hoje só eu formei lá. Nossa, que pena, né? Mais de 10 anos só eu. Agora, o que a aviação te ensinou, né? Como trajetória de vida? Por exemplo, o que eu tenho daqui para frente, o que a aviação te deu? O meio aeronáutico, ele é correto, sabe? Ele é reto, a gente não inventa moda, a gente faz o que tem que ser feito, a gente estuda muito, a gente treina, a gente tem uma proficiência absurda, a gente está com a mentalidade treinada e eu levo o ritmo do voo para a vida inteira. Como, por exemplo, a gente não sai de um lugar para o outro de avião sem um plano de voo. E na vida a gente sai andando sem saber para onde vai, sem saber o que vai fazer. E se a gente souber aonde está, qual a autonomia que a gente está, quais as oportunidades que a gente tem, qual a bagagem que a gente está carregando, para onde a gente vai, o que a gente precisa para chegar até lá. Se a gente fizer esse caminho, é tão mais fácil essa jornada, e a aviação me trouxe isso. Eu aplico a técnica da aviação para tudo. Você enfrentou muitas turbulências, e aí eu não estou falando da vida não, mas turbulências mesmo nessa área de aviação, situações difíceis, situações complicadas, situações assim meio que limites. Não, a gente é tão bem treinado, Telmo, que essas situações que para o passageiro é assustador, para a gente é normal, né? Pânico, a gente sabe exatamente o que pode acontecer. Cada acidente aéreo é criado norma, procedimento, protocolo. Então, nunca acontecem 2 acidentes iguais. A gente sempre treina e retreina até aquilo ficar condicionado. Então, quando a gente está numa turbulência, a gente sabe exatamente o que fazer e fica absolutamente tranquilo. Agora, vamos falar um pouquinho como é que você faz a transição, né, da aviação para a psicanálise. Como é que a psicanálise entrou aí na sua vida? Em 2015 veio a Vitória, nascida aqui na cidade de Vitória, minha filha, tem 8 anos. E eu quis ser uma boa mãe, né? Eu falei, e agora? Como é que a gente faz? Por onde a gente começa? Assim como a gente estuda para ser piloto de avião, para ter uma profissão, para ser um médico, para ser um engenheiro, qualquer outra profissão, a gente estuda. E a maternidade? O que tem de conhecimento para ser uma mãe, como diz o Winnicott, suficientemente boa? E aí eu entrei na Montessori, né? Na educação Montessori, depois eu fui estudando um pouco de psicanálise, mas de forma aleatória, para ter conhecimento do desenvolvimento infantil. E quanto mais eu conhecia, eu falei, meu Deus, aqui está todos os problemas dos adultos, né? Nessa primeira infância, nessa formação, é o chão o qual a gente pisa o resto da nossa vida. E aí eu não parei mais, eu falei, não, vou fazer a formação mesmo. Eu já estava em Moçambique, eu peguei uma licença não remunerada, fui para Moçambique acompanhar o meu esposo que morava lá. E aí eu falei, e agora, esse tempo aqui, além de ser mãe, eu vou fazer o quê? E foi quando eu comecei os trabalhos voluntários. Que trabalho voluntário você fez lá? Eu ajudei em escolas, em abrigos. Lá, todas as crianças que nascem com alguma deficiência, elas são colocadas numa situação, né, bem delicada e normalmente vão para abrigos, as famílias não aceitam. Então, eu trabalhei em alguns desses abrigos, dessas crianças. É um lugar maravilhoso, que inclusive é custeado por Roma, pelo Vaticano. E ali tem um padre brasileiro que acolhe as crianças lá. Eu fui trabalhar nesse lugar, num convento também, onde recebe meninas. Foi incrível, né? Eu pude aplicar não só o conhecimento técnico, mas eu olhei para elas e eu vim de um lugar parecido com aquele. Até os 15 anos, na minha casa não tinha banheiro. E eu falava com elas, eu venho de uma realidade muito parecida com a de vocês. E olha onde eu cheguei, né? Literalmente voei alto. Então, vem comigo, né? Deixa eu te mostrar esse caminho que vocês têm como chegar longe, vocês têm como ir mais alto. E aí foi um trabalho incrível. E qual foi o momento em que você resolveu contar todas essas experiências aqui nesse livro? É um processo de autocura, né? Eu tinha muita dificuldade, e foi por isso que eu fui para as máquinas, eu tinha muita dificuldade de lidar com pessoas. E todas as pessoas que têm dificuldade com pessoas, na verdade, ela tem dificuldade de lidar consigo mesma. O Jung diz que a distância que eu tenho do outro é a distância que eu tenho de mim mesma.
Então, a dificuldade que a gente tem de relacionamento é essa dificuldade interna. E eu comecei a fazer fiz psicanálise, depois eu fui para neurociência, depois para constelação familiar, hipnose, coach, e não parei nunca mais, né? Estou aí uma atrás da outra. Eu falei, gente, o mundo precisa saber disso. Então, esse livro é um self-coach, uma autoanálise, e segue a história da minha vida. Conforme eu vou contando, eu vou trazendo a pessoa para ir fazendo uma reflexão do que é importante ela olhar na vida, que a gente segue sem prestar atenção, né? Como eu falei, a gente decola e sai voando sem saber para onde vai. Eu estou indo, Deus vai me ajudar, eu vou botando o pé, Ele vai botando o chão. Mas se a gente souber exatamente para onde vai, pelo menos o primeiro destino é tão mais fácil. Mas você ainda continua muito ligada a esse universo da aviação? Eu amo de paixão voar. É realmente Continua assim, voando? Não, vou de vez em quando, faço uma horinha de vez em quando aqui, faço um sobrevoo ali no Aeroclube, em São Luís, sempre que estou lá, faço um voozinho. Ontem um amigo piloto, a primeira pessoa que voou comigo, lá em São Luís, ele estava aqui, a filha dele mora aqui em Vitória, e ele disse, Josi, estou por aqui, quero te ver, né? Ele chama Blue, estou por aqui, quero te ver, e a gente está sempre, né, ligado aqui nesse meio aeronáutico. É a minha história, são 15 anos da vida dedicada. A família participa? As pequenas amam, né? Quando elas dizem, minha mãe é piloto de avião, assim, né? Chega, inflam. E o livro também, a minha maior, ela, quando pegou o livro a primeira vez, ela se emocionou. Elas leem cerca de 60 livros por ano. E aí, quando ela pegou, falou, é seu! E abraçou o livro. Então, como é bom a gente poder incentivar, poder, desde criança, poder incentivar o mundo da leitura. E o mundo da leitura, Thelmo, foi o que principalmente me abriu portas, não foi nem a aviação. Eu estive em Roraima também, quando a minha mãe faleceu, eu tinha 15, eu fui morar com meu irmão em Roraima. E lá eu fui morar na casa de uma professora. E aquela biblioteca dela, linda de viver, com tantas opções de leitura, e eu comecei a viajar nas histórias, nos lugares, e eu falei, eu preciso conhecer o mundo. Eu preciso conhecer os países, eu preciso conhecer culturas, mas foi através dos livros. Então, o meu desejo de voar nasceu basicamente do desejo de conhecer o mundo através dos livros. Pois é, e você acha que as suas filhas devem seguir aí esse caminho seu aí na aviação ou não? Olha, o difícil de ser mulher na aviação não é nem por ser um ambiente masculino. É porque a gente passa muito tempo dedicado à profissão. A gente passa 5, 6 dias por semana voando. E quem vai criar os nossos filhos? A gente vai terceirizar essa responsabilidade para quem? Depois vai cobrar de quem? Então, como eu conheci o que tem por trás de um adulto, eu não me permiti mais ficar longe delas. E foi justamente isso que determinou você partir para outras rotas, Exatamente. Né? Outros voos, né? E hoje eu ajudo pessoas a voarem, né? A sair das suas prisões mentais e ganharem asas para a vida, para uma vida leve, uma vida mais prazerosa, uma vida que consiga enxergar além, que consiga, sabe, ter sonhos, porque o que faz a gente enfrentar obstáculos e avançar é ter sonhos. Um sonho guia a nossa vida. E também um plano de voo, não é? Por favor, porque né? Isso é muito importante, como você mesmo falou. Assim como na aviação não se sai de um lugar para o outro se não tiver um planejamento, o mesmo acontece com a nossa vida, né? Nem um Uber a gente consegue pedir se não souber onde está e para onde vai. Que dirá, né, sair de um ponto a outro na vida. Pois é, e para onde vai a Josiana a partir de agora, daqui para frente? Eu vou levar essa história para o mundo. Já está em 36 países, né? E a minha ideia é palestrar, é levar essa história, uma história de muita resiliência, de muita batalha, mas também de muitas vitórias. E não existe vitória sem batalha, né? Não tem como ter vitória. A gente encontra seu livro nas livrarias? Nas principais livrarias do país. Pela Amazon está em 36 países, então está no mundo inteiro. Então aí, ó, gente, recado dado aí, ó, livro interessante, com histórias interessantes, de superação, de sonhos, né? Então, tá aí a dica aí do ponto de vista para vocês. Josiana, muito obrigado pela essa entrevista, por estar compartilhando com a gente um pouco, né, dessas memórias, né, um pouco desses planos de voo aí. E desejamos a você muito sucesso, novos voos em céu de brigadeiro, tomara, né? Obrigada, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de poder contar, né, essa história para as pessoas, porque histórias
inspiram. Através de histórias, a gente consegue mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Por isso, por exemplo, que o livro mais vendido do mundo é um livro de histórias, né? A Bíblia, o Alcorão, são livros de histórias. A nossa história tem o poder de curar vidas e de mudar histórias. Obrigada pela oportunidade. E eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!